Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Estou fazendo um vídeo aqui adaptado porque eu não estou em casa, mas não poderia deixar de conversar com vocês a respeito disso. Durante essa semana, na verdade foi semana passada, né? Na semana passada, quando o Palmeiras ele foi eliminado da Copinha, eu trouxe um vídeo e falei sobre a eliminação da equipe. E eu coloquei aquilo como um ponto não tão importante assim. Por que eu coloquei aquilo como um ponto não tão importante? Porque eu vejo que a Copinha, por se tratar de categorias de formação de jogadores, a gente tem uma tolerância maior quanto a eventuais derrotas. Porque, na verdade, o foco é o desenvolvimento e a maturação dos atletas, que a partir daí a gente vai enxergar oportunidades de mercado ou de time profissional para a equipe ganhar no contexto financeiro, no contexto esportivo ou os dois. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês, porque vai ter mudanças que a equipe do Flamengo vai fazer, mudanças, claro, visando continuar disputando ali ó, páreo a páreo o mercado exportador de jogadores no futebol brasileiro e também com o Palmeiras, que é uma equipe que nos últimos anos vem movimentando muito esse mercado. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre isso, ver essas mudanças que é muito importante, principalmente ó, para a solidez dos clubes brasileiros. Bora para a vinheta e vamos lá. Bem, meus queridos, e antes de mais nada, ó, deixa eu dar uma dica muito bacana para vocês. Para você que gosta do mundo da inteligência artificial, para você que é um profissional e quer se aprimorar, para você que quer fazer por lazer, para brincar como um hobby, ou para você que quer também, ó, faturar pela internet, principalmente para melhorar a sua produtividade. E os nossos parceiros da TES, ela não é só uma plataforma de IA qualquer. A TES, ela é uma plataforma que une várias IAs para trabalharem juntas. Então, em vez de você ficar pagando uma mensalidade do Gemini, uma mensalidade do ChatGPT. Você pode pagar uma única mensalidade da TES e ter todas elas integradas. São mais de 250 agentes de IA diferentes integrados em uma única plataforma. Então, quando você faz o prompt de comando, quando você dá a ação, todas essas IAs elas vão revisando esse trabalho para ajudar e entregar aquele processo mais refinado, mais lapidado que você espera. Você vai ter planos a partir de R$ 79,99 por mês e quem é aqui do Opina Porco tem 10% de desconto na aquisição. Além disso, uma série de outras vantagens e benefícios que você pode conferir lá. Então, ó, não deixe de acessar o link fixado nos comentários ou o QR Code aqui, ver qual plano encaixa melhor no seu bolso e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se vocês apoiarem a TES, vocês também vão estar apoiando o nosso trabalho aqui do Opina Porco. TES, onde as IAs trabalham em equipe. Tamo junto. Por que eu puxei esse vídeo aqui? Porque esse vídeo eu considero um vídeo muito importante. Lembra que eu falei para vocês durante a semana que um dos pilares do futebol brasileiro, em termos de questão financeira, de acúmulo de capital, de fluxo de caixa, de equilíbrio financeiro, que um dos pilares é quem? É a base. A categoria de base, ela é um pilar muito importante porque o Brasil ele é um país exportador de jogador. Muitas vezes, quando o clube passa por um momento difícil em uma determinada competição, seja de algumas semanas só, vamos supor que é um momento transitório muito rápido, mas todo clube às vezes dá uma tropeçada em alguns jogos consecutivos, a gente tem uma forte redução na venda de ingressos, uma forte redução no consumo de produtos licenciados, até mesmo redução em planos de sócio-torcedor. E você manter uma base ativa e exportadora significa você ter um pilar onde você não depende ali da oscilação do torcedor barra consumidor. Porque existe aquele torcedor que acompanha fielmente, independente do resultado, e existe o torcedor mais oba-oba. Isso é um fato também. É o perfil. É o perfil de torcida, é o perfil de público consumidor que os clubes têm. E todo clube tem isso. Então, uma das maneiras dos clubes brasileiros se fortalecerem financeiramente é você utilizando a base como esse pilar.
E o Flamengo, quando o BAP chegou no Flamengo, um dos objetivos do Flamengo era trazer o João Paulo Sampaio, que é o coordenador da categoria de base do Palmeiras. Isso porque quando você puxa ali o histórico desse profissional que eu admiro muito, profissional que deveria ser até mais valorizado pelo Palmeiras, você enxerga nele um cara que revela muito jogador para a Europa hoje, né? Desde que o João Paulo Sampaio ele entrou na coordenação da categoria de base do Palmeiras, o Palmeiras adquiriu ter um outro olhar para jogador. Então hoje o Palmeiras ele não foca na quantidade de jogadores na base. O Palmeiras foca na qualidade desses jogadores da base. O Palmeiras ele não foca na conquista de títulos. O Palmeiras queria conquistar a Copinha, isso é verdade. Lembra da música da Copinha? O Palmeiras queria conquistar. Mas depois que conquistou, cara, beleza, o Palmeiras não está mais focando em ser campeão em títulos na Copinha. Ah, vamos ganhar a Copinha, vamos ganhar isso, vamos ganhar aquilo. O ganhar títulos é uma consequência do trabalho executado, mas acima de tudo, para o Palmeiras é importante revelar jogadores. São jogadores que são revelados. O Palmeiras foi eliminado da Copinha, mas nós temos 3, 4 jogadores que a gente já olha ali e são jogadores de um potencial absurdo e, inclusive, alguns deles já estão fazendo essa transição ali, treinando junto com o elenco profissional. Porque o Palmeiras enxerga que a venda desses garotos vai atrair muito, muito dinheiro. Inclusive, o Eduardo Conceição, com 16 anos, já tem uma multa de 100 milhões de euros. Porque hoje a Europa consome jogadores cada vez mais jovens porque eles querem implementar uma cultura. Então, quanto mais cedo traz, mais cedo fica fácil de manejar culturalmente esses atletas aos clubes que eles são ali absorvidos, né? E o Flamengo, ele planeja mudanças. E essas mudanças, galera, elas aproximam o perfil do Palmeiras. Essa matéria é uma matéria do GE, sintetizei aqui em alguns pontos importantes, só para a gente conversar, mas o GE trouxe a seguinte percepção por parte da gestão do Flamengo. A gestão do Flamengo entende que existe a necessidade de uma reestruturação da categoria de base do Flamengo. Por quê? Porque nos últimos anos não tem revelado tantos atletas com o potencial financeiro de antes. Então, com isso, não vendo esse mesmo potencial que tinha antes, como, por exemplo, o próprio Paquetá foi um jogador revelado, Vini Júnior foi um jogador revelado, o João Gomes foi um jogador revelado. Depois disso, o Flamengo não teve tantos jogadores assim, sabe, revelados de forma tão bombástica, de forma, sabe, tão atrativa financeiramente. Portanto, o presidente do Flamengo, o BAP, e os diretores do Flamengo, eles decidiram reestruturar a base. E o que eles estão fazendo para fazer isso? Vamos lá. Redução do elenco. O clube decidiu diminuir o número total de atletas. A ideia é trabalhar com um grupo menor para garantir uma atenção maior e mais personalizada para cada jogador. Então, o desenvolvimento, né, individual, que aí vem o segundo pilar da ideia deles, ó, foco no indivíduo sobre o coletivo. A prioridade agora é o desenvolvimento técnico, tático e físico individual dos atletas com potencial para o profissional, em vez de montar times apenas focados em vencer campeonatos de base. Então o foco do Flamengo agora não vai ser vencer campeonato de base, vai ser desenvolver atleta. Desapego a títulos na base. A diretoria admitiu publicamente que aceita abrir mão de conquistas e hegemonia em torneios de base se isso significar uma transição melhor e mais eficiente dos jovens para o time principal. Mudança de mentalidade. O sucesso da base passará a ser medido pelo número de jogadores que chegam ao elenco de cima e performam ou que geram grandes vendas. E não mais pelos títulos que são conquistados. Então olha só como que está mudando a coisa, ó. Não mais pelo tamanho da galeria de troféus de sub-17 ou de sub-20. Otimização de custos e processos. Com menos jogadores, o clube busca otimizar o investimento em infraestrutura e profissionais especializados, elevando o sarrafo da qualidade desde a captação até mesmo da formação completa desses atletas. Então isso aqui é uma síntese do que trazia a matéria do GE sobre a movimentação do Flamengo. E isso reforça, pessoal, tudo aquilo que a gente discute e fala sobre categoria de base. É por isso que naquele vídeo que o Palmeiras foi eliminado, eu falei, foi eliminado, é chato e tal, mas o foco não é. Teve muita gente que me questionou, você só tá falando isso só agora.
porque foi eliminado, porque isso, porque aquilo. Mas não, eu falo porque desde sempre eu acho que o foco é esse. E o que o Palmeiras tem feito é isso. As maiores vendas recentes do futebol brasileiro, em termos assim de revelação de jogadores de grandes vendas, foram justamente do Palmeiras. O Estevão. Teve o Endrick e depois teve o Estevão. Além disso, o Palmeiras teve outras vendas também que foram até potencialmente financeiramente interessantes, mas não tão impactantes quanto essas, claro. Porém, isso é um exercício que tem que ser sempre realizado. A base ela tem que ser sempre alimentada, porque é a parte, é o pilar mais importante para os clubes hoje se manterem de forma muito saudável. Afinal, um jogador sai de um clube formador e por cada clube que ele vai passando na carreira dele, você tem aquela cláusula dos 5% do clube formador, que é estabelecido pela FIFA. Então, é um ganho residual que você tem, muitas vezes, para o resto da carreira daquele atleta. O Gerson, por exemplo, já rendeu mais de 100 milhões de reais ao Fluminense. Por quê? Porque ele saiu da categoria de base do Fluminense. Beleza? Então, movimentações importantes, um assunto que eu particularmente gosto bastante e gosto de sempre estar observando a movimentação dos nossos rivais e vejo agora que o Flamengo se aproxima do Palmeiras porque a filosofia do Palmeiras é justamente essa hoje e parece que o Flamengo estava um pouco disperso com essa filosofia, né? E aí resolveu focar um pouco no desenvolvimento individual. Não sei se o desempenho dos garotos no Campeonato Carioca culminou também para essa decisão, mas enfim, deve ter colaborado para isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, daqui a pouco tem jogo, hein? Valeu, falou, até mais.